O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos iniciando esta 19ª semana do tempo comum e hoje celebramos São Domingos de Gusmão. São Domingos é aquele que fundou a ordem dos pregadores, ele que estudava muito fortemente para combater as heresias de seu tempo e fundou esta congregação exatamente com esta mesma finalidade, para que a partir da oração, do estudo, pudessem ter pregadores, ou respaldados pela oração de outras pessoas, para que os pregadores pudessem vencer as heresias contra a igreja, que não condiziam com a igreja, e vivenciando de modo especial uma certa heresia, que agora me foge à memória o nome da heresia, mas que defendia, que existia um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau era o criador das coisas supostamente más, como o corpo, a materialidade, tudo que for material era algo ruim. E aí então automaticamente negava que Deus pudesse se encarnar nesta materialidade, negava que poderia, por exemplo, a Virgem Maria ter concebido de alguma forma Deus, negava com isso também a Eucaristia, enfim, tudo aquilo que é material para eles eram criado pelo Deus mau. E por isso então, São Domingos de Gusmão, tentando responder exatamente esta heresia, recebe das mãos de Nossa Senhora a oração do Santo Rosário, ou seja, a pregação através da oração. E aí a oração mesmo já combatia, exatamente a heresia. Quando nós rezamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, nós já estamos reconhecendo que esta mulher, esta que está na materialidade mesmo, que é enxergada como plena da graça, como cheia da graça. Também se nós continuarmos, nós vamos percebendo, ela que é bendita entre as mulheres e bendito o fruto do ventre que é Jesus, ou seja, Deus encarnado, e encarnou-se no corpo mesmo, este que é chamado que é mau. Portanto, não há Deus bom e Deus mau, o Criador das coisas boas e o Criador das coisas más. Até porque, como o padre disse no último sábado, na celebração da Santa Missa da noite, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então Deus é realmente Criador de todas as coisas, das coisas boas. O mal, por ele mesmo, não existe. O que existe é um afastamento, uma negação das coisas boas e faz com que apareça as coisas ruins. Por isso, queridos irmãos, também nós devemos usar deste instrumento eficaz de vencer as heresias
sejam exteriores, sejam interiores da nossa alma, que é a oração do Santo Rosário. A liturgia de hoje, a liturgia da palavra, especialmente o Evangelho, nos é proposto também, portanto, com o segundo anúncio da paixão de Jesus Cristo. O primeiro anúncio acontece logo após aquele questionamento que Jesus faz. Que diz o povo sobre o Filho do Homem? Uns diz que é Elias, Jeremias, João Batista, algum dos profetas. E aí Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem será entregue e assim por diante. Hoje, então, é o segundo anúncio da paixão. Geralmente, retratado 3 anúncios da paixão. Esse é o segundo. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Veja que sempre quando tem o anúncio da paixão, ele sempre faz também o anúncio da sua ressurreição. Jesus nunca deixa de anunciar a ressurreição. Mas parece que os discípulos sempre ficam aprisionados, ficam quase que com um cabresto, com uma forma de não enxergar a coisa mais ampla, que junto com a paixão está também a ressurreição de nosso Senhor. Ele sempre anuncia a sua paixão, mas também anuncia a sua ressurreição. Mas perceba que tanto o primeiro anúncio causa estranheza e até uma chamada de atenção por parte de Pedro, como neste segundo anúncio, agora também vem um entristecimento por parte dos discípulos, se na verdade era um motivo de, claro, uma tristeza aquilo que iria acontecer com Jesus, mas também motivo de alegria. Não é à toa que depois que Jesus é assassinado brutalmente, os discípulos se esquecem do que viria na sequência, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, E aí, depois então deste momento de grande, profunda tristeza, Jesus se aproximando de Cafarnaum junto com os discípulos, aproxima-se os cobradores de impostos do templo e, aproximando-se de Pedro, perguntam: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Ou seja, as coisas daqui de alguma forma não é prevista, não é obedecida pelo seu mestre? E Pedro responde que sim, Jesus paga. Provavelmente por os outros anos, que Jesus já cumpria este preceito, mas que Jesus fica se questionando: por que o templo, que deveria ter, já recebia o dízimo, que era integral, que era comum, ainda também cobrava imposto? Qual o sentido disso? E aí então Jesus conta uma parábola para mostrar que não era necessário que o rei e os filhos do rei pagassem impostos ao templo. Se Deus é o Senhor do templo, Jesus, sendo filho de Deus, sendo filho do Senhor do templo, não deveria pagar o imposto. Muito menos também os discípulos, que são todos eles convidados a fazerem parte da vida de Cristo, fazerem parte como membros da família de Deus. Mas, logo após então Jesus ter contado esta parábola, que é dos estranhos que se cobra imposto e não dos que são filhos, o Senhor diz: porque os filhos são livres. Nós não podemos nos esquecer que Jesus nos libertou para esta liberdade sincera, verdadeira. São Paulo faz questão de reafirmar isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem muitos de nós, irmãos e irmãs, que até alcançamos a liberdade em Cristo Jesus, mas vivemos e continuamos insistindo a viver como escravos. Escravos de pequenas leis, de pequenas situações, que não deveriam roubar a paciência e a nossa atenção. E aí então Jesus diz assim: olha, para não escandalizar essa gente, vai e paga o imposto. Por quê? É uma lei tão pequena, tão tacanha, que fica só numa situaçãozinha assim, pode, não pode, coisa do tipo. Vai lá e acerta essa situação. Não é um pecado, então acerta essa situação.
Mas Jesus também com isso está nos mostrando a importância de cumprir o bem-estar social de alguma forma, né? Junto com a sociedade nós devemos cumprir algumas leis que levam de alguma forma ao bem comum. Vou dar um exemplo: o semáforo, né, que existe nas cidades e coisa do tipo. Nós somos convidados a obedecer, são leis, pequenas leis, que nós precisamos estar atentos a ela, né? Exatamente porque é um bem comum para mim, um bem comum para aqueles outros que a gente se encontra, né? Que a gente encontra. Então, são leis boas para que consigamos viver bem em sociedade. É esse tipo de coisa que o Senhor nos convida a estarmos atentos. Mas também nos mostra algo que, para uma leitura rápida, a gente não perceba. Jesus e Pedro não tinham dinheiro, não tinham uma moeda, pelo menos, para pagar o imposto. Ou seja, esta pobreza radical de ter somente aquilo que é necessário. E o que era necessário naquele momento? Prover o alimento, coisas do tipo, tanto que não era necessário a princípio nem a moeda do imposto. Passou a ser necessário e o Senhor proveu, o Senhor alcançou aquilo que era necessário de alguma forma. Também, portanto, quer renovar em nossos corações que todas as vezes que tivermos alguma necessidade, o Senhor não nos deixará desamparados. É isso que o Senhor faz, é isso que Ele promete, inclusive, né? Quando Ele conta acerca da divina providência e faz o comparativo entre os lírios do campo e as aves do céu. Veja, os lírios do campo, eles se vestem mais belamente do que Salomão. Vós valei mais do que todas as ervas do campo, diz o Senhor. Ou seja, não vos preocupeis com a sua vestimenta, eu irei prover para você o que é necessário. Claro, você tem que fazer a sua parte, isso e aquilo, mas isso não lhe faltará. Assim também o alimento. Veja as aves do céu, elas não plantam, nem ficam tão atribuladas e coisas do tipo. Elas fazem aquilo que é necessário, mas sempre o Senhor provê o seu alimento. Já viram umas pombinhas que ficam perto da rodovia? Estão gordas igual umas galinhas, né? Porque o Senhor provê a elas os alimentos necessários, né? Também para nós, o Senhor irá prover o alimento necessário. Nós rezamos, né? Que não nos falte o pão cada dia. Não quer dizer que vai vir um de amanhã, quer dizer o que vai vir o de cada dia, o necessário. Pode ver que não veio 2 moedas, veio somente aquela que seria entregue para o cobrador de imposto. Viria somente aquela que era necessária. Por isso renovemos também hoje a nossa confiança na divina providência, que não nos falte o necessário para viver neste mundo, para que assim não nos apeguemos com os tesouros daqui e construamos sim um tesouro nos céus, para que assim repouse o nosso coração com o desejo de pertencermos em Deus e sermos somente dele.